O que é que você precisa fazer para produzir peixe sem perder tempo? Eu vou falar sobre isso. Seja muito bem-vindo. Eu sou Soraya Dallagnol, a sua professora de piscicultura. Então, o que é perder tempo na produção de peixes? Bom, você pode ter aí os seus conceitos de que é perder tempo na produção de peixes. Eu vou falar para você o que eu considero como perda de tempo na produção de peixes. Perda de tempo na produção de peixes é quando você está produzindo e tem uma mortalidade de peixes sem saber o motivo, sem ter se preparado antes para essa mortalidade. Perder tempo na produção de peixes, do meu ponto de vista, é quando quando uma doença se instala dentro do seu viveiro de produção de peixes e você não sabe diagnosticar, não sabe tratar e vai tendo perda de peixes por conta disso. Perda de tempo na produção de peixes, do meu ponto de vista, é quando você não está fazendo alguma coisa de maneira correta que faz com que o teu peixe não tenha um bom crescimento dentro do período ideal ali. Perda de tempo na produção de peixes é quando você faz o alojamento dos alevinos no período inadequado e aí pega um período de inverno dentro do teu ciclo de produção, aumentando ainda mais o teu ciclo de produção e causando um estresse desnecessário ao peixe, uma ineficiência produtiva e um atraso do ciclo de produção. Esses são alguns dos itens que eu considero como perder tempo na produção de peixe. E todos eles estão ligados à perda de lucro, à perda de eficiência, a você estar fazendo uma produção de olhos fechados sem que essa produção consiga trazer retorno financeiro para você. Então, quando a gente olha a contramão disso, né? Então, o que é que a gente precisa fazer, que você, piscicultor, precisa fazer para parar de perder tempo na sua produção de peixes? Ou, se você ainda não começou, para começar a sua produção de peixes sem perder tempo. E só tem um caminho. Na verdade, dois, eu vou dizer dois. Um é mais barato que o outro, né? Eu vou dizer dois. Então, um desses caminhos é você contratar um técnico, um profissional que saiba resolver todos os problemas da sua piscicultura, que saiba a quantidade de peixes que precisa colocar para que você não tenha problemas, que saiba controlar os parâmetros de qualidade de água, mensurar todos os parâmetros de qualidade de água, analisar todos os parâmetros de qualidade de água. E quando eu digo analisar, não é pegar o kit, né, ou o equipamento e fazer análise, é olhar os resultados e fazer a análise daquilo. O que é que aquilo significa? Quando você contrata um profissional capacitado, né, que tenha conhecimento na área da piscicultura, ele vai fazer todo esse trabalho para você. Mas quanto é que custa contratar um profissional como esse, né? Quanto é que custa uma consultoria minha? Eu vou dizer para você o meu preço, por exemplo. Eu, como consultora, eu cobro R$ 1.000 a diária para ir lá na sua piscicultura, fora os custos de transporte, enfim. Então, quanto é que custa um profissional capacitado, né, independente do nível de capacitação que esse profissional tenha? Então, para um dia. E o outro lado, né? E outra maneira de você deixar de perder ou de perder tempo através da produção de peixes é você aprendendo a respeito da sua piscicultura. É você aprendendo a fazer a interpretação dos parâmetros de qualidade de água e o que é que aquele resultado de parâmetro de qualidade de água quer dizer. É você aprender planejamento da sua piscicultura, é você aprender a manejo de alimentação, é você aprender tudo aquilo que está envolvido em trazer resultado financeiro para a tua produção de peixes. Isso é que é não perder tempo através da produção de peixes. É quando você senta, estuda, aprende, aplica, colhe resultados. Então, qual dessas duas maneiras você acha que é melhor para a tua situação?
Qual dessas duas maneiras você acha que é mais viável financeiramente para a tua condição? Porque existem as grandes empresas de produção de peixes que contratam os técnicos, né? Técnicos caros, inclusive, né? Que contratam esses profissionais. Eu estive, inclusive, né, essa semana eu estive em duas empresas, em duas grandes empresas que têm lá, não só um, mas vários técnicos contratados e que são muito bem remunerados. Mas e para o pequeno piscicultor e para o médio piscicultor, será que isso é realmente vantajoso? Ou melhor, né? Será que isso é realmente vantajoso nesse momento? Se você ainda não tem uma organização, se você ainda não tem um fluxo de caixa suficiente para bancar. Porque talvez, se você estiver começando, ou se você ainda não sabe do teu fluxo de caixa, você só esteja aumentando o teu custo de produção. Então, analisar isso, porque se você só contrata e não analisa que, opa, esse custo precisa ser pago pela piscicultura, né? Então, você só aumentar o custo de produção não vai trazer mais eficiência para a tua piscicultura se a quantidade de peixes, né, a quantidade de faturamento depois não for suficiente para cumprir esse fluxo, esse caixa aí que você está aumentando no custo da sua produção. Essas são duas questões simples, né? Então, são duas questões simples. Então, você precisa ou contratar, ou então parar, sentar aqui e ouvir uma live, quando eu faço uma live bem técnica, sentar com um caderno na mão, escrever, interagir no chat, fazer pergunta, tirar as suas dúvidas. Sentar e estudar. Ah, senhora, mas eu não gosto de estudar sozinho. Chame outras pessoas para fazer isso com você. E principalmente quando você está dentro dessa comunidade, interagindo com quem está aqui no chat, ou, por exemplo, em aulas online, interagindo com as pessoas que fazem parte dessas aulas online, isso vai te trazer mais próximo das pessoas que têm as mesmas dificuldades que você, que têm os mesmos problemas que você, e isso gera aí uma conexão muito grande e uma troca de experiência muito grande, né? Então é sentar, querer aprender, querer estudar, querer conhecer e entender o teu sistema de produção, a tua condição financeira para o teu sistema de produção. Porque a piscicultura não é regra. Você vai me ouvir falar isso muitas vezes, porque é verdade. Então, só tem uma maneira de você aprender e trazer eficiência para dentro do teu sistema de produção. E essa maneira é você aprendendo os conceitos, você aprendendo tudo, fazer com que tudo tenha melhor desenvolvimento e trazer isso para a tua realidade, e trazer isso para a tua condição, e trazer isso para a tua estrutura física, e trazer isso para a tua estrutura financeira. Porque uma coisa é eu falar de produção de peixes em grandes empreendimentos, né? Se você vai acompanhar na rede social, você deve ter visto que eu postei uma foto num empreendimento, numa empresa muito grande, onde eles têm estruturas inchadas, né, com muita tecnologia, mas de grandes empreendimentos. Aquela condição, eu preciso levar conhecimento aplicado àquela condição, àquela estrutura, são particularidades daquele lugar, daquela produção de peixes. A tua piscicultura é completamente diferente. É completamente diferente. Então, o importante na produção de peixes é você entender aquilo que vai levar eficiência para dentro da tua psico, para dentro do ambiente e adequar isso, aprender a levar isso para a tua realidade. É isso que traz eficiência na produção de peixes. E quando você aprende isso, você se torna autônomo da sua piscicultura, do conhecimento, e autônomo que eu estou dizendo é que você tenha total autonomia de saber quando colocar mais peixe, quando colocar menos peixe,
quando implantar um sistema tecnificado, quando não, quando aumentar a densidade, quando não, quando trocar de ração, quando não. Isso, quando você adquire o conhecimento, você passa a ter a decisão de todos esses fatores. Só que decisão de caso pensado, não decisão aleatória. Ah, eu acho mais bonito o saco dessa ração. Ah, eu acho essa ração é a mais barata, vou comprar a mais barata. Sem ter analisado vários outros fatores que vão fazer muita diferença no teu sistema de produção. Então, quando você senta, estuda e aprende o conceito da produção, você consegue levar para a tua realidade. E é isso que é o importante, porque é isso que vai levar o resultado financeiro para a tua piscicultura. O Antônio Ribeiro está por aqui. Boa noite, Antônio Ribeiro. De que lugar você está falando, Antônio? Então, e aí quando a gente fala, mas por que eu vou sentar, estudar e aprender ao invés de contratar uma pessoa, né? Primeira coisa que pode ser que seja do ponto de vista de viabilidade econômica, né? Quanto de dinheiro você tem disponível hoje para pagar um profissional específico lá para sua piscicultura ou um consultor que seja, né? Se você tem essa disponibilidade, ok, maravilha, esse já é um passo, já é uma opção para você. Agora, qual é a grande oportunidade, né? A grande questão por detrás de você aprender a respeito da tua produção de peixes? É de você, por exemplo, poder ensinar um funcionário, de você, por exemplo, na rotatividade de funcionário, poder ir do lado do funcionário e falar, olha, agora eu preciso que você faça isso, preciso que você faça aquilo. Ou, mais do que isso, né? Você conseguir ter o retorno financeiro que você precisa. Porque eu sei que tem muita gente falando, eu sei porque eu estou no meio, eu vivo isso. Muita gente falando que piscicultura não dá dinheiro, que a piscicultura não é rentável, porque a gente ainda está produzindo peixe de maneira amadora, de maneira não profissional. Enquanto isso estiver acontecendo, o peixe não vai te dar dinheiro, não. O peixe não vai tirar dinheiro do bolso para te entregar na mão, não. Porque é você que precisa fazer o peixe trazer retorno financeiro para a tua piscicultura. É você que precisa, através de qualidade de água, através de ração e de manejo alimentar adequado e de planejamento, fazer com que o teu peixe tenha o máximo crescimento e que o teu custo de produção fique abaixo do que o preço de comercialização está sendo ofertado hoje, porque infelizmente o piscicultor ainda está refém do comprador de peixes, porque o piscicultor não sabe do custo de produção dele. Nós falamos sobre isso, né? Com detalhes, com riqueza de detalhes ontem. Então, você precisa sim olhar como que olhar, né, ver como o aprendizado, aprender sobre o funcionamento da tua empresa. Que empresa, Soraya? É a tua piscicultura é a tua empresa. Ou o teu viveiro de peixes é a tua empresa. A partir do momento que você olha para a piscicultura como negócio, como investimento, como empresa, você passa a buscar mais profissionalismo. Você já parou para pensar? Eu sempre trago exemplos do meio rural, né? Porque é o meio aí que eu tô, fica mais fácil para mim trazer exemplos assim. Mas você já parou para pensar qual é o custo de produção do litro do leite ou do quilo do leite, né? De um produtor de leite e por quanto é comercializado, por quanto ele vende para o laticínio esse leite? Você já parou para pensar? Se a gente compra 1 litro de leite por 3, 4, 5 reais, vamos dizer, 5 reais, 5 reais o litro do leite, lá na gôndola do supermercado, por quanto laticínio que processou esse leite, que industrializou esse leite, comprou lá na porteira, dentro da fazenda do produtor de leite? O produtor de leite, ele ganha, né? Qual que é o lucro dele? Mas o produtor de leite, ele viu que se ele não buscasse eficiência no sistema de produção dele,
ele não ia conseguir sobreviver. Então, o produtor de leite hoje é uma cadeia altamente profissionalizada, que se preocupa com o tipo de alimento, com o manejo de alimentação, com o manejo sanitário, com o planejamento, com fazer anotação de todos os custos, todos, 100% dos custos dele. E se na piscicultura você não estiver pensando dessa maneira, você está indo pela contramão do que é um sistema produtivo. Você está indo na contramão do que é produção animal produtiva e lucrativa. E aí é o que eu sempre trago, né? O que você quer para você através da piscicultura? É lazer? É hobby? É brincadeira? Legal, que bom, que bom. E assim, nada contra, mas o conteúdo que eu produzo aqui, tudo que eu venho ensinar é para quem quer produzir peixe para trazer dinheiro para dentro do bolso, para agregar valor à sua propriedade rural, para aumentar a sua renda, para otimizar uma propriedade rural. É com esse intuito que eu venho ensinar você a produzir peixe. É com esse intuito. Então, só que eu não posso estar, né, em todas as pisciculturas do país. Eu já não dou conta do estado de Mato Grosso. Já não dou conta do estado do Mato Grosso. Imagine se fosse em todos os países, ou em todo o país, que é o meu propósito, fazer com que todos os piscicultores do Brasil produzam peixes e tenham lucro, né? Consigam tirar dinheiro de dentro da sua produção de peixes, tornando sua piscicultura mais lucrativa, tornando sua piscicultura mais eficiente, porque isso é possível, mas é possível se você trabalhar de maneira profissional e para isso você precisa aprender o funcionamento da tua empresa. Precisa. Então, quando tem live técnica, anota. Você já está inscrito na Roda da Piscicultura Produtiva? Se você já está inscrito na Roda da Piscicultura Produtiva, parabéns, você já deu um primeiro passo. Mas se você ainda não está inscrito, vai lá, se inscreve agora. Agora é um dever de casa aí para você se inscrever agora. E para todo mundo que já está inscrito e que vai se inscrever, fica aí, ó, a dica. Tenha o seu caderno de piscicultura. Você tem o seu caderno de piscicultura? O Wellington Lourenço chegando por aqui. Tudo bom, Wellington? Que cidade você é? Cleilson Oliveira, do Maranhão. Muito bom, gente. Então, você já, né? Você não tem caderno para estudar inglês, caderno para estudar, sei lá, quando estava no colegial, o caderno de matemática, o caderno de outra disciplina, tem um caderno para anotar todos os seus custos. Qual que é o teu caderno de piscicultura? Você já tem? Tenha o seu caderno de piscicultura. O Antônio, de Natal, Rio Grande do Norte. Natal, cidade lindíssima. Eu adoro Natal. Já fui várias vezes para Natal, Antônio. Tenha o seu caderno de piscicultura e leve o seu caderno de piscicultura junto com você quando você estiver assistindo às aulas da Rota da Piscicultura Produtiva. Seja o aluno que você precisa ser para levar a produtividade para a sua piscicultura. Seja esse aluno, seja o aluno dedicado, porque ó, na piscicultura não dá para você aprender de maneira passiva. O que é o aprendizado de maneira passiva? Você sentar aqui e ficar assistindo assim, ó. Ficar assistindo assim. Você tem que buscar um jeito mais eficaz de aprender. E esse jeito é como? É você perguntando, é você interagindo, é você mandando pergunta, é você dizendo tua situação, é dizendo como eu posso fazer aqui, alguém me ajude. Busque a informação que você precisa para o teu negócio. Eu estou aqui e eu quero fazer isso por você, mas você precisa trazer a tua necessidade para mim. Quando você traz a tua necessidade para mim, eu consigo produzir um vídeo exatamente para aquilo que você me pediu. Eu consigo produzir uma aula exatamente para aquele teu problema.
E isso vai ajudar a acelerar o teu processo. Mas para isso, você precisa estudar, sentar, anotar, ser um aluno aplicado, um aluno de psicultura aplicado, tá? E aí, eu sei que muita gente pode dizer, mas eu não tenho tempo, Soraya, para ser aluno de novo. Eu já estudei muito na minha vida. Eu já estudei muito na minha vida. Muito. E até hoje, eu sento para ler artigo, para estudar, para ver o que outros colegas estão falando, para ver o que outros psicultores estão fazendo, para ver o que outros técnicos estão fazendo e trazer informações boas para vocês que vão trazer resultado para a sua psicultura. Eu estudei muito na minha vida. Eu estudei muito na minha vida e eu não paro de estudar dia após dia, porque eu sei que é o conhecimento que eu tenho a respeito da produção de peixes que vai ajudar com que todos os piscicultores do Brasil tenham lucro através da piscicultura. Mas eu não posso fazer isso sozinha, cada um precisa fazer a sua parte. Então, você não tem tempo? Tem. Tá na rede social quantas horas por dia? Que eu sei. Você não tem um aplicativo aí dentro do seu celular instalado dizendo quantas horas você passou na rede social vendo besteira, vendo meme, vendo piada, vendo... Quantas horas por dia você fica trocando mensagem em grupo de WhatsApp? Você não tem tempo? 30 minutos, 40 minutos por dia? Quanto tempo você passa assistindo coisa na televisão que não traz resultado financeiro para o teu negócio? Então, tempo é o mesmo tempo para todo mundo. Cada um coloca prioridade naquilo que lhe é pertinente. O Wellington, Caratinga, Minas Gerais. Conheço Caratinga, pertinho de Caratinga e pertinho de Ipatinga, não é? Pertinho de Ipatinga. Conheço demais Caratinga. Então, você coloque prioridades. Não venha com essa desculpa de não tenho tempo. Soraya, mas eu não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro ou você não tem prioridade para o seu dinheiro? Primeiro que grande parte do conteúdo está aqui, gratuito, principalmente, de boa qualidade, inclusive, que se tem uma coisa que eu posso dizer para você, que tudo que eu trago de conteúdo aqui para o YouTube ou para toda a minha rede social é de muita qualidade, porque nada aqui está sendo falado em vão, é tudo real. É tudo real, que foi testado, que foi aplicado, que tem embasamento científico e que foi testado. Não é só embasamento científico, não, é embasamento científico testado lá no campo e visto resultados, enfim. Então, tem gratuito. Mas se você precisa acelerar o passo, andar um pouquinho mais rápido, trazer mais retornos financeiros, como é que você faz? Entre num curso, tenha um acompanhamento. E é possível. A Rota da Psicultura Produtiva está aí para te mostrar. Se você não se inscreveu ainda, você está perdendo tempo. Marcos Matias, boa noite. De onde, Marcos, você é? De que lugar? Que outro tipo de desculpa? Mas eu posso aprender em livros. Pode. E é ótimo aprender em livros. O único problema de você só aprender em livros é que o livro está engessado. O que está escrito no livro ali, ele não traz para você o conceito ligado com o exemplo. Ele não traz para você aquele conceito no dia a dia da tua realidade. Ele não mostra resultados do dia a dia. Livro é conceitual. E é ótimo saber o conceito. Mas quando você ainda não tem a base bem formada, é importante você receber o conceito linkado ali, junto com exemplos que sejam próximos à realidade da tua psicultura. Soraya, mas eu não tenho acesso. Não tenho acesso a uma internet? Não é possível. Todo mundo tem internet hoje. Se você tem acesso à internet, você tem acesso a conteúdo de muito valor a respeito da produção de peixes. Basta você sentar, pesquisar, tirar um tempo para pesquisar, né, o que é real, o que é bom, o que não é bom, e se dedicar. Mas é muito difícil. Realmente, dependendo dos lugares onde você for buscar essa informação, você vai ver termos muito técnicos e que talvez você precise um pouco mais de tempo para entender, para absorver.
mas não é difícil e eu provo para vocês dia após dia que eu ensino termos altamente complexos, super difíceis, conceitos super difíceis de maneira muito simples. Se você está achando difícil, é porque você ou não está prestando bem atenção, estando bem focado no negócio, ou é porque você não está atrás de não está, né, buscando essa informação de uma pessoa que tenha didática e que te ajude a entender todo esse processo, né? Então, olha só como o conhecimento e ter contato com as pessoas que estão no dia a dia do campo vão te ajudar a entender e a buscar resultado para dentro da sua psicultura. Vou dar um exemplo que aconteceu há bastante tempo atrás. Um cliente meu que já era psicultor e não conseguia resolver o problema de quantidade de matéria orgânica que se acumulava da a cada 2 entrava com dragas, gastava dinheiro, muito dinheiro, gastava muito tempo, perdia tempo do ciclo de produção com maquinários para entrar dentro dos viveiros de piscicultura para poder sugar toda aquela matéria orgânica. Até que, quando eu comecei a fazer, né, a fazer contato, a atender esse piscicultor, eu fui lá e dei a instrução para ele de como ele poderia fazer isso. Piscicultor que já estava há muitos anos produzindo. Ou até hoje ele usa aquela estratégia de manejo que eu ensinei para ele e que ele aprendeu com muita eficiência e ano após ano, ciclo após ciclo, ele tem colhido cada vez melhores resultados financeiros da piscicultura dele, né? Então, não é bom você ter contato com o conhecimento que você vai levar para o resto da sua vida? Claro que é. Quer ver o exemplo que aconteceu essa semana? Essa semana eu fui em 2 grandes empresas de produção de peixes. Uma delas é produção de peixes nativos, então eles produziam pintado e produziam tambatinga, né? Tambaqui, peixe redondo. Técnicos na piscicultura, pessoas, né, com formação, com conhecimento na piscicultura, mas que talvez tenham pouca vivência, ou tenham tido pouca experiência em vários lugares distintos. E eles tinham um problema seríssimo de alcalinidade, né? Não conseguiam a alcalinidade da água, de origem da água dessa piscicultura específica, aqui no estado de Mato Grosso mesmo, eles tinham uma alcalinidade muito baixa e não conseguiam manter essa alcalinidade. E quando você não mantém a alcalinidade, você tem oscilação muito grande de pH, porque a água não está tamponada. Então, o pH ficava bom, né? Então, o pH de origem é bom, mas ao longo do dia, dentro do viveiro, por conta da produção de fitoplâncton, por conta da respiração, por conta do gás carbônico através da respiração, esse pH ele oscilava demais porque a alcalinidade era muito baixa. E aí, em conversa com os técnicos, eu, né, ensinei lá uma estratégia que ajuda, que eu uso em clientes, em piscicultores aqui na minha região onde eu os atendo. E, né, que legal, vamos testar. Ou seja, uma grande empresa com técnicos contratados e que não tinham o conhecimento ou não sabiam dessa estratégia utilizada para fazer essa correção conseguir manter a alcalinidade mais elevada, que é através de uso de pedras calcárias, ao invés de só fazer o uso de calcário pó dentro dos viveiros, né? Uma estratégia ótima, super simples de ser feita e que resolve muita coisa, né? Olha outro exemplo que eu tive essa semana. Também uma grande empresa de produção de tilápias com algumas questões que podem ser ajustadas no alojamento de cada um dos tanques, e que o técnico, né, da fazenda, da piscicultura, estava buscando melhora da lucratividade única e exclusivamente através da redução do preço da ração.
sem olhar para resultado de desempenho, de conversão alimentar, que é o que impacta diretamente. E aí a gente sentou, escreveu, desenhou várias questões lá, simulou vários pontos, e ele entendeu que, beleza, reduzir o preço da ração sempre é bom, sempre é bem-vindo, mas não é isso que é o ponto principal. É buscar eficiência dentro do sistema de produção. Menos mortalidade, ciclo de produção mais curto, maior velocidade de ganho de peso, melhor conversão alimentar. É isso que vai trazer mais eficiência. A gente sentou e fez vários rascunhos lá e foi ótimo, porque ele me mostrou o ponto dele, né, a situação do sistema de produção dele, que produz em alta biomassa, em um sistema de produção completamente diferente, e eu mostrei para ele resultados que ele pode levar para dentro da piscicultura dele e trazer maior rentabilidade. Então, esse tipo de ensino, o livro não te dá. Esse tipo de ensino, você só tem se você tiver com alguém te guiando. Você só tem se você estiver dentro de uma comunidade de pessoas que têm o mesmo objetivo do que você. Então, a primeira coisa é você desejar que a sua piscicultura seja produtiva e fazer isso da maneira produtiva, de maneira profissional. Isso é fato. Como é que você vai conseguir fazer isso de maneira profissional? Se profissionalizando ou contratando um técnico, um profissional. Se você precisar se profissionalizar, qual é o passo? É estudar. Não tem outro jeito. E aí você pode estudar sozinho, pesquisando e às vezes pesquisando, aprendendo coisas erradas. Porque se você ainda nem sabe sobre a produção de peixe, tudo que você assistir, tudo que você ler, você pode achar que é correto. E será que é? E será que tudo que está sendo transmitido é correto? Né? Então, conseguir filtrar essas informações. Quanto tempo você vai levar para entender, isso aqui era certo, isso aqui era errado? Talvez você aprenda só depois que você aplicar na sua piscicultura, e aí depois que aplicou, o dinheiro já se foi. Né? E outra, sempre tendo alguém, um tutor, né? Uma pessoa que seja o teu conselheiro, né? A tua conselheira, em que você, beleza, aprendi, mas será que é isso mesmo? Deixa eu confirmar. Mas se eu fizer assim, então, aqui no meu lugar vai dar certo ou vai dar errado? Ter em quem se apoiar, ter quem consultar para ver se você entendeu o negócio do jeito certo, né? Então, é importante isso. Agora, de uma coisa, eu já vou te dizer: não perca a oportunidade de anotar quando você está assistindo alguma coisa, de ter o seu caderninho de piscicultura, porque isso faz com que você possa depois rever, consultar, ver o aprendizado que você fez aquilo, ou ver se um dia você aplicou aquilo e deu errado. Não deixe de fazer isso. Principalmente no nosso evento do dia 31 de janeiro, que vai acontecer até o dia 6 de fevereiro, a Rota da Piscicultura Produtiva, onde eu vou te ensinar os primeiros passos que você precisa traçar para aprender a transformar a sua piscicultura em uma piscicultura realmente produtiva e poder faturar R$125 mil ou mais do que isso através da produção de peixes, tá? Então, se você está inscrito, vai participar, já deixa separado ali o seu caderninho de piscicultura. Se você ainda não está inscrito, vai lá e se inscreve, tá? Vamos ver aqui, tem alguém perguntando, técnico em o Cleilson. Sou técnico em agropecuária e em agricultura, já fiz vários cursos pelo Senai e sempre estou buscando informações. Muito bem, Cleilson, não dá para ficar parado e achando que a gente vai melhorar os resultados sem que você mude a maneira com que você está, né, produzindo ou levando para dentro do seu sistema de produção, tá? Gente, foi ótimo estar com vocês aqui. Tchau, tchau!